Gente, então, né, para quem está aqui pela primeira vez, que ainda não nos acompanha, bom dia aí no YouTube. Bom dia, quem está no Insta e quem Estamos, está no YouTube. estamos no Papo de Primas, né, falando sobre concentração, que é, né, uma das lições do livro A Lei do Triunfo. Então, toda quarta-feira a gente tem nos reunido aqui, né, eu e Greta e eu, para falar um pouco sobre esse livro maravilhoso, né, que a gente tem aprendido muito com ele, tem sido um estudo incrível. Sim. E hoje nós vamos falar sobre cooperação. E, né, 13ª lição. se você tiver aí, convida pessoas para assistir conosco, porque é bem interessante esse capítulo, né, Greta? Eu gostei bastante, porque é aquela história, a gente não cresce sozinho, né? Sim. A Cada gente não cresce capítulo que eu sozinho. leio, eu tenho certeza que Steve Covey leu Napoleão Hill. Que um dos hábitos, né, se eu não me engano, o sexto hábito, que é o da sinergia, que é o Sinergia que hábito tem a ver da com a cooperação. cooperação, tem tudo a ver com a lei do triunfo, né? Sim. Nossa, E tudo. então aí a gente retoma várias coisas que a gente já tem falado aqui sobre o livro, né? Que ele fala que as pessoas precisam se conectar com outras pessoas para poder conseguir triunfar, que Sim. ninguém, né, tá nesse mundo sozinho, que as pessoas que nós precisamos das pessoas para conseguir vencer, para conseguir realizar. Não que a gente não tenha capacidade ou para caminhar, não é isso. A gente tem as questões individuais que nós precisamos fazer e crescer e desenvolver, né? Mas para pôr em prática tudo isso, para estar realizando as coisas, conquistando as coisas, a gente precisa do outro, de certa forma. Eu acho que reconhecer, né, e o que o capítulo traz também é sobre isso. Reconhecer os talentos e competências, porque aquilo que você faz bem, muitas vezes não é aquilo que eu faço bem. E aí, quando a gente une talentos, a gente consegue evoluir, triunfar naquele projeto. E é bem isso que ele traz, a importância da gente perceber os talentos que fazem parte daquela equipe, daquele projeto, daquele departamento, que ele traz, né, várias questões de empresas, departamentos, que cada um tem as suas competências, e o quanto a gente aprende junto, né? Sim, que para acontecer, né, a mente mestra aí, para a gente conseguir, precisa dessa união aí. E ó, aí Exato. que eu venho com o Steve Covey, né? Porque ele, quando ele fala de sinergia no livro Sete Hábitos, né, nos vários livros de hábitos que ele escreveu, quando ele fala de sinergia, ele fala muito dessa capacidade que nós temos de unir as nossas mentes, né? Porque o que é a sinergia? Né? É quando um mais um vira Vira três, três. não dois, né? Que é quando você pega aquilo que você tem de conhecimento, de experiência, de prática, junta com o outro, com conhecimento e experiência do outro, e consegue chegar a uma terceira solução, que é melhor do que as nossas duas individuais. Então, ele aqui o Napoleão Hill traz muito isso. Né? Ô, Greta, vê se você consegue subir um pouco o seu celular aí, porque isso, assim, Tá. para a gente te ver melhor por causa dos inscritos aqui dos Ah, comentários. tá. E, ai, amiga, você viu que eu tô super idosa, né? Até com o negocinho de segurar o óculos. Ai, uma Dani. amiga minha falou que eu estou anos 80, aí que eu não tiro mais mesmo. Tá ótimo. Ontem eu postei, a gente sabe que está ficando velha quando usa óculos para perto, e para segurar o óculos, a gente tem um cordão de pescoço, né? Para pôr o óculos no. Gente, para não perder o óculos. Tô Eu tô vendo amando. porque tô com o YouTube ali também, o fio às vezes fica aparecendo, mas acho que agora deu certo.
Isso. Tá. Ai, tá lindo esse negocinho, gostei dele. Então, tá bonito, né? Adorei também, gostei do meu. Que mais aqui, gente? Olha, muito, muito, muito bom. Bom, ele fala exatamente que a cooperação é o início de todo esforço organizado. Então, se você está dentro de um projeto e existe essa união de talento, ou seja, união de mentes, né? Existe um esforço organizado, porque todo mundo faz um pouco. E aí, o triunfar, o dar certo, né? Nisso faz muito sentido, porque é exatamente onde a gente cresce. Não sobrecarrega ninguém também, né, Dani? Que é outro ponto muito importante da gente olhar aqui. A Cris Vila Real, que está aqui, faz parte de um projeto que eu faço, e ela é uma das mentes aí também, né, Cris? A gente tem o Círculo do Empreendedor, e é bem isso, união de pessoas, cada um com os seus talentos, com o seu olhar, com essa questão, e vai fazendo com que o projeto cresça. Porque sozinho a gente não cresce. Exatamente. E é por aí que a gente perde a competição com o outro, né? Porque quando você entende que todos temos limites de habilidades, né? Que pessoas são melhores em uma coisa do que outras. Quando a gente entende que mesmo a outra pessoa fazendo, tendo o mesmo cargo que você, a mesma função que a sua, na prática, ela vai ser melhor em coisas que você não é. E é isso que a gente precisa saber aproveitar. Né? Aí que entra essa sinergia. E mesmo naquilo que nós somos iguais, né? Por exemplo, nós duas aqui, nós temos habilidade de comunicação. Né? A gente consegue abrir uma live, falar, dar aula, nós temos essa habilidade em comum. Porém, o meu jeito de me comunicar não é o mesmo que o seu. Né? E tem coisas que você comunica que eu não sei comunicar. E coisas que você faz que eu também não sei fazer, não. Aqueles reels seus eu acho fantástico. É só imitando. Aí a gente se junta aqui né, e realiza. E realiza. Né? Então, na cooperação, mais é melhor, né? A gente, quanto mais pessoas envolvidas no projeto, claro que tem um limite para as coisas ali, porque se você não consegue conectar, também não adianta ter um monte de gente fazendo o trabalho junto com você. Né? A quantidade de pessoas, né? A cooperação, a união de mentes ali, tem que ter um sincronismo, né? Ele até volta a falar sobre a questão da transmissão de pensamentos, né? Como que ele chama mesmo, que agora eu esqueci? Do que, Dani? Da mente telepatia, né? Da telepatia. Tipo, que o Jung vem falar sobre o sincronismo, né? Vem trazer a questão do sincronismo, porque o que a gente percebe aí, né? Que quando você está muito envolvido com a outra pessoa naquele projeto, né? Naquela atividade. Voltou. Você estava circulando aqui para mim. Quando a gente está muito envolvido com o outro, a gente começa assim a estar na mesma linha de energia, né? Tá na mesma energia, e isso é como se a gente, né, meio que é aquilo que a gente fala assim, nossa, estava pensando nisso, você não morre mais. Você não morre mais, Greta, estava pensando em você. Né? Você não morre mais. Quanto vem, né, para a mente, aquilo e aquilo você vai a nossa conexão está tão ali alinhada que a gente, né, sente isso, sente como se a gente estivesse pensando as mesmas coisas o tempo inteiro, né? Só que e é isso, porque a gente está nessa energia. Eu achei uma parte desse capítulo tão legal, quando ele fala logo no começo do capítulo a questão do nosso cérebro. Né? O quanto o nosso cérebro, para funcionar, ele tem todo um esquema de cooperação. Gente, é muito lindo, né? Quando a gente pensa em toda a questão neurocerebral, a questão que ele fala de todo um sistema mesmo, né? Nervoso, que para ser funcional,
ele tem que ter uma cooperação de todos os outros sistemas. Então, assim, o melhor exemplo de cooperação é o nosso próprio corpo. É o nosso próprio corpo. É lindo quando ele começa a falar. Eu falei, gente, é muito legal a gente perceber isso, né? Essa interação dos nossos sistemas, nosso corpo, sistema nervoso, parasimpático, tudo para que seja funcional, para que meu organismo funcione legal e isso, consequentemente, minha saúde funcione muito legal. E o sistema de compensação, Greta, porque, ó, por exemplo, né, quando a gente tem um defeitinho no nosso cérebro, vamos supor, né, sofre um acidente, lesiona, tem uma meningite, alguma coisa assim que prejudica uma área do nosso cérebro, nós temos a capacidade de utilizar uma outra área, né? Eu já falei aqui em outros momentos, não me lembro se no Papo de Primas, mas em outras lives, que o meu filho tem uma hemiplegia, que é uma paralisia de um lado do corpo, né? Uhum. Então, ele tem um trauma do lado direito do cérebro que paralisou o lado esquerdo, né? Mas houve um sistema de compensação, ele faz tudo, ele anda, ele, né, faz ele é capaz de tudo. porque, né, é uma coisa que nasceu assim e foi se adaptando, treinando e ficou tudo ok, tanto é que tem gente que nem percebe. Sim. E assim funciona tudo. Então, quando né, o seu pulmão ali está com uma sobrecarga, né? Tem que tem a ajuda do diafragma, e isso. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem um problema, acarreta em outros problemas, um órgão também tenta ajudar o outro na solução disso, né? Então, é muito incrível, né? Como que a gente... E é assim que funciona com os grupos, com as equipes, né? Com a união das forças aí. Foi muito legal você ter falado o exemplo do seu filho, porque o que a gente vê, e ele também fala um pouco nesse capítulo, é o quanto, às vezes, diante de uma situação, desse viver diante dos conflitos, a gente fica na muleta, né? Muitas vezes, em vez de ir para a ação, né? E aí, porque olha que interessante, né? Você falou do seu filho, eu lembrei de outras situações também, que nem a minha filha, ela tem distúrbio de processamento auditivo, visual, e a gente acabou de descobrir que sensorial também. Quando a gente descobriu, ainda ela era criança, bem pequenininha, eu lembro que a fono falou assim, eu não sei como, mas ela deu conta de muita coisa que outra criança não daria conta. Então, né? E aí, esses dias atrás, eu estava falando isso para ela, em outros desafios da vida dela agora, ensino médio, tudo. E a gente falou, olha, uma coisa que a gente nunca fez é ficar na muleta dessa situação. E você deu conta. Então, significa que você consegue, que você dá conta. Sim. Eu acho importante a gente entender a dificuldade, Sim. respeitar essa dificuldade, porque algumas pessoas falam assim, é porque você trata como normal. Não é isso. Não trato como normal, nós nunca tratamos como... A gente sempre entendeu as dificuldades. Entendemos, buscamos auxílios de profissionais, olha a cooperação. Pensamos... De pessoas, né? Procuramos, olhamos para isso, porque ele é isso, né? Essa pessoa que tem essa característica particular, essa dificuldade, que não é uma dificuldade hoje, porque não é uma dificuldade assim, que não é uma coisa que atrapalha a vida, mas que por exemplo, vai para a academia, tem uma diferença, né? Para fazer, tem que compensar um lado, tem que fazer exercícios diferentes de um lado do corpo. Então, sim, né? É uma coisa que precisa ser olhada com frequência. Então, não é fazer de conta que ela não existe. Exatamente, né? Isso que é importante. A união entre as pessoas, juntar as habilidades, não é para ignorar os defeitos, não é para ignorar as limitações. É uma forma de compensação, é uma forma de
de usar os recursos, de dar conta, exatamente. Dar conta, de buscar as possibilidades, inclusive profissionais, para dar conta. Isso é olhar, né? É aquela história, né? Cada um aí com as suas questões, poder olhar as suas dificuldades e buscar profissionais para te ajudar a olhar e superar essas dificuldades, de estar na vida e não fazer de conta, é assim mesmo e pronto, acabou, e aí se acomoda. Ele até fala um pouco disso, de viver só por viver, né? Sem ação, que ele fala da inação, da inatividade. De repente está diante de uma situação e você não tem ação nenhuma daquilo. E aí você fica no acomodado e incomodado de Por falar uma é assim desculpa, mesmo, né? Que é assim mesmo, e aí você vai ficando dessa forma. Eu gosto muito de usar esse termo, de acomodado e incomodado. Você está acomodado, ele fala da preguiça, né? Aqui, e na verdade está incomodado com a situação, mas aí você não tem ação. Então é realmente olhar, buscar recurso, pessoas que agregam neste olhar para que você tenha ação diante daquela situação. E não ficar naquilo, eu não consigo, é assim mesmo, é desse jeito, então não vou mudar. E sabe uma coisa que é muito importante, não é exatamente o que ele fala aqui, mas é muito, muito importante, é que as pessoas não falam sobre suas necessidades. Não é que elas não falam, o que eu quero dizer é assim, em muitas situações as pessoas ficam esperando que o outro adivinhe a sua necessidade. Então, vamos supor, acontece alguma coisa. Perdi alguém, ou perdi o emprego, sei lá, acontece um evento ali que é complicado para a pessoa. Uhum. Ao invés dela dizer para quem procura, né, e aí, como você tá, tal, não sei o que, a pessoa dizer, olha, tá difícil para mim, eu não sei como que eu vou encontrar outro emprego, tô sofrendo a falta, né? Preciso da sua companhia, adoraria ter a sua companhia. Não, a pessoa fica assim, tá difícil, né? Mas esperando que o outro crie um movimento para te ajudar, para fazer alguma coisa que ele, muitas vezes, esse outro, muitas vezes, nem sabe qual é a sua necessidade. Né? Como se ele tivesse que usar ali uma bola de cristal ou tivesse que fazer um questionário para entender, e que como cada um vive a sua dor à sua maneira, né? E que esse outro ele pode estar te dando um espaço porque ele é assim que ele vive a sua maneira, então não dá, gente. Para ter cooperação, nós precisamos falar para as pessoas no que a gente precisa de cooperação. Uhum. Onde que a gente está precisando de ajuda? Né? E para a gente falar, a gente tem que se olhar. Sim, esses dias tinha um Reels na internet que a pessoa abria a caixinha de um bolinho, desses bichinhos aí que agora não sei falar o nome desse personagem que está aparecendo em todos os bolos de aniversário, eu não sei o nome, mas é um desenho de palitinho. E aí a pessoa ia abrindo. Eu esqueci o nome do personagem aí, que agora está em tudo na internet. Quando você vai, a pessoa ia abrindo a caixa e estava escrito assim, casa comigo. Só que quando você abria inteirinha a caixa do bolo, estava escrito assim, limpe a casa comigo. E eu achei muito engraçado, né? Porque esses dias eu estava conversando sobre isso com a minha cunhada Fabiana, exatamente isso, porque meu cunhado falou para ela que queria limpar a casa com ela, e aí eu fiquei pensando nisso agora com a cooperação, né? Às vezes a pessoa nem toda DR, nem toda reunião é para resolver coisas, nossa, né? E se eu quero que o outro me ajude com alguma coisa, se eu preciso que o outro faça alguma coisa ali para melhorar a nossa relação, para melhorar o nosso trabalho, para que eu desenvolva os meus objetivos, eu preciso entender que esse outro,
ele está fazendo algo por mim, porque, de certa forma, eu contribuo com a vida dele também. Sim. Né? Então, primeiro a gente tem que falar para o outro como que eu quero a cooperação dele. E entender que ele só vai cooperar daquela forma se ele quiser e puder. Que também é uma outra questão. Que ele puder. Isso. Né? E também primeiro falar e depois entender, né, que para existir essa cooperação também tem que cooperar. Também tem que fazer a minha parte. São os dois lados. Né, às vezes a gente quer do outro, espera do outro, mas o que é que você está fazendo pelo outro? Como que tem sido a sua cooperação com o outro, né? Então, às vezes a gente só aponta o dedo e cobra, né? E é onde a gente tem que olhar todo o sistema de como está funcionando, o que cada um está fazendo, para realmente observar o que está dando certo. E quais são os próximos passos, né? De cada um. Tanto que ele fala de nações que têm alianças, né, cooperativas, que se unem com outros países, então departamentos de empresas que se unem com outras mentes. Só assim para realmente dar certo um projeto, algo, né? É aquela história muito assim que ele fala, né? Cooperação, concentração, cooperação e a coordenação, né? Unir todos esses fala fatores. Que é um esforço organizado, né? Que não adianta nada. Ai, peraí. Que não adianta nada a gente tá, na verdade, se empenhando, se dedicando, se não está organizado com as outras pessoas, né? Se esse esforço não tem organização. Exato. E a organização vem através do quê? Né? Daquele projeto, do objetivo claro, do que você quer atingir. Então tá tudo ligado, né, Dani? Exatamente. Tudo. Então, como que é importante que exista um planejamento, como que é importante que exista esse momento de você falar sobre a sua necessidade, o outro falar sobre a dele, de decisões, né, de tomada de decisões. E ele não fala exatamente aqui sobre isso, mas eu acho uma coisa muito importante, que nas cooperações existem momentos em que um vai estar na liderança e o outro não. Né? Então, se nós estamos num projeto onde... vamos supor aqui, Greta, a gente monta um projeto e eu tenho uma experiência na parte organizacional, né? Eu tenho na parte de psicologia organizacional. Eu sou uma pessoa que trabalhei a minha vida inteira na área do trabalho. Você é uma pessoa que tem um conhecimento grande com essa parte, né, de saúde do trabalhador. Vamos pensar assim, na parte sistêmica, né, aí da saúde integrativa. Se a gente está falando de contratar pessoas nesse projeto, eu vou liderar isso, porque eu sou a pessoa você faz parte do... que desenvolvi ao longo do meu tempo. Não que você não saiba fazer isso, mas eu posso liderar isso. Cada um no seu... Se a gente vai falar sobre como cuidar dessas pessoas do projeto, né, olhando para a saúde, a Greta vai liderar isso. Então, isso é importante também na cooperação, porque às vezes a gente precisa de alguém liderando partes do projeto, e nós não estamos falando de quem é dono, né? Porque as pessoas elas ficam preocupadas nos trabalhos em equipe, né? Nessa união de forças, de um mandar mais do que o outro, ter mais poder do que o outro, de estar sendo só do jeito do outro, né? Preocupação com a liderança. Então, acho importante a gente pensar nisso, né? Que para ter um esforço organizado, às vezes a gente vai precisar que alguém lidere aquela parte do trabalho, né? Que alguém tome determinadas decisões, mesmo que isso tenha sido discutido em conjunto. Ele até fala sobre isso na 548, na página, ele fala assim: o complicado sistema de leis requer uma grande variedade de talentos, que dificilmente se encontra num só homem, ou seja, não é em só uma pessoa. Torna-se evidente, portanto, que o esforço organizado não basta para garantir o triunfo duradouro. A organização deve ser suprida por alguns talentos especializados que outros membros às vezes não possuem.
Exatamente. Você falou, eu lembrei onde estava a página aqui. Se a gente não fizesse, eu estava nela também. Se esse esforço organizado não acontecer, pensando nessas, né, na importância dessas diferenças, né? E hoje eu só vou falar de Steve Covey, pelo jeito. Ele fala assim, celebrar as diferenças. Isso eu acho é incrível isso, porque enquanto a gente critica, a maioria, nós, vou colocar bem assim, na maior parte das situações, criticamos o que o outro fala, pensa, sente diferente de nós, como se fosse importante essa... como que eu vou falar assim? Como se a nossa preocupação tivesse que as pessoas tivessem que, né, tá na mesma linha de raciocínio que a gente, enxergasse as coisas da mesma forma que a gente, né? Por isso que eu sempre falo, gente, fato é uma coisa, né? Por exemplo, 2 carros bateram na esquina, né? 2 carros bateram na esquina, um carro era vermelho, o outro era preto. Fato, isso é um fato. Agora, o que aconteceu de verdade ali, o ponto de vista das pessoas, você estava um pouco mais rápido, eu estava distraído, eu olhei para a esquerda quando, sei lá, né? Era para você ter parado, eu não parei. Então tem coisas assim, tipo, o sinal estava vermelho, é fato, né? Então tem coisas que não tem como a pessoa, não tem como discutir porque o sinal estava vermelho, era para você parar, era para eu continuar, né? Então tem coisas, mas assim, o que levou a percepção do outro, isso não tem discussão, é ponto de vista. É ponto Se de vista. Ponto de vista, é da minha perspectiva, gente. Sim. É da perspectiva do outro. Então, aí é uma verdade de cada um. Não é nem certo nem errado, né? É então, a verdade de cada um. Os fatos, eles existem para ponderar essas coisas, né? As discussões. Aí eu entro numa questão que não é foco aqui do nosso livro, capítulo, porém é uma coisa que tem tudo a ver, que é a questão da lei e da justiça, né? Nós temos as leis que estão aí para reger o nosso comportamento, mas se a lei fosse uma coisa que todo mundo conseguisse cumprir, ou se ela atingisse todas as situações existentes do mundo, não existiria justiça, né? Por que existe a justiça? Por que nós temos um juiz? Por que nós temos advogados e promotores? Existe essa cadeia aí de pessoas porque para a gente entender a situação em si e medir e colocar, né, analisar como tudo. As pessoas procederam diante da lei. E mesmo assim, a gente ainda tem a subjetividade, porque as pessoas que estão julgando, né, aquilo que você falou antes, cada um sente do seu jeito. Ainda temos a subjetividade. Então, gente, olha, para ter cooperação, a gente precisa respeitar muito isso. E é claro, né, que para ter sinergia, para ter sincronismo, para ter mente mestra, essa união de mentes, essa união de mentes, tem que ter a gente tem que ter como que eu vou falar assim, uma afinidade com o outro. Além de ter uma afinidade, e essa é interessante que você falou, afinidade não significa que ele pense da mesma maneira que eu, que ele trabalhe na mesma coisa que eu. Enquanto estava falando, fiquei lembrando também, e quando ele fala que da união de talentos... Sintonia, era isso que eu queria falar. Sintonia. Porque o que ele fala aqui no livro, que eu acho muito legal com relação aos talentos, eu lembrei muito do que aconteceu esse ano nas mentorias, né? Que às vezes eu falo assim, escolhe alguém para tomar um café online com você que não seja da sua área. Né? Cara, é incrível o quanto isso traz novas formas de você olhar o teu negócio através de uma conversa com uma pessoa que é totalmente diferente da tua área.
É aquela coisa de sair da caixa, mas o quanto agrega. Sim. Né? E isso é muito mágico, é muito legal, sabe? Você abrir um espaço, porque às vezes você fala, imagina, eu vou conversar com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, com relação à área que eu trabalho. Experimenta. Abra um espaço. Observe as competências daquela pessoa, você vai ver que agrega no seu negócio. Também. Então, essa união de mentes, né? De pessoas que você escolhe estar junto, de conhecimento, nossa, é incrível. Você sai realmente um pouco da sua caixinha e vai, sabe, para outras situações muito, muito importantes que vão valorizar o seu negócio. Sim, semana passada eu estava fazendo uma live com as meninas lá, que nós estamos estudando o livro... O outro livro. O livro do Mário Cortella, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso numa parte do livro que ele traz sobre a questão de sair da caixinha, do quadrado, né? Sair, não é essa palavra que ele usa, mas é exatamente isso, né? Isso, né? Que a gente... se eu escutar só o mesmo jornal, se eu ler só os mesmos autores, se eu falar só com as mesmas pessoas, se eu só ficar com a mesma religião, eu não estou dizendo que é para a gente mudar de religião, que é para a gente mudar de partido, que é para a gente mudar de linha de área de conhecimento. Para coisas diferentes. Estou dizendo, exatamente, eu estou dizendo que pensamento crítico, né, que conhecimento se desenvolve com o novo, não com o velho, com aquilo que a gente já vê 10 vezes a mesma coisa. Né? Aí vai ficar sempre na mesma, né? A segunda leitura é diferente da primeira, eu entendo isso. Assistir o mesmo filme 2 vezes é importante muitas vezes, que é para a gente ver coisa que a gente não viu. Mas tem gente que não se permite, né? Tipo, é só aquilo que eu aprendi, é só aquela não se abre para coisas novas. E não constrói o conhecimento. Eu não posso falar, eu não posso criticar ou falar de algo que eu não conheço. Então, como que eu falo que uma teoria é melhor do que a outra, ou que um político é melhor do que o outro, que uma escola é melhor do que a outra, né? Que uma pessoa, se eu não conheço essa pessoa, se eu só escuto o ponto de vista do mesmo lugar. Então, isso é uma coisa também que gera cooperação, quando você permite, né, que as ideias diferentes, que as estruturas diferentes, a maneira seja trazida. Somem, né? Vem para somar. Tem uma coisa que a gente até conversou sobre isso em outro momento, né, que tem coisas que não adianta, né? Valores é um negócio assim que as pessoas que é muito difícil abrir mão, por exemplo, um processo de cooperação. Provavelmente nós vamos entrar em cooperação com pessoas que têm assim valores muito semelhantes que os nossos. Pode ter ideias diferentes sobre as coisas. Sim. Pode ter habilidades funções diferentes, habilidades diferentes, trabalhar com coisas completamente diferentes da nossa. Mas, por exemplo, eu vou falar... os valores... Você trabalhar com uma pessoa que não preza a lealdade, que não preza a honestidade, né? Então, se isso é um valor muito importante para você, provavelmente você vai se conectar, casar, namorar, né? Com pessoas assim, né? Fazer seus negócios também com pessoas assim. Então, tem a ver com os valores, é verdade. Então, quando, por exemplo, né, tem gente que fala assim, eu não vou me casar com uma pessoa de uma religião diferente da minha. Não é religião, gente. A questão não é religião, a questão são os valores que essa religião prega. Então, os valores que você tem que estar alinhado com essa religião. Então, às vezes você não consegue... Vou colocar 2 coisas assim. Às vezes um cristão não consegue namorar um espírita, né? Porque o princípio ali, os valores ali de continuidade à vida, de fundamentos ali são muito diferentes, tem
coisas semelhantes, mas tem coisas diferentes que um não consegue, se choca. Às vezes não conseguem. Às vezes não consegue, né? Quando é que depende de onde você coloca esse valor. Isso também, nós temos hierarquia de valores, né? Tem coisas que a gente valoriza mais do que outras. Então, se você coloca a sua família em primeiro lugar, talvez você roube uma fruta da feira porque o seu filho está passando fome. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos quando eu vou falar de ética, né? Porque é verdade. Se você coloca a honestidade, né? A verdade, a honestidade, a ética num lugar muito aqui, você vai passar fome, mas você não vai pegar o que não é seu. Então, depende da hierarquia dos valores também. Então, mas para haver essa cooperação, essa sinergia, esses valores têm que bater em algum lugar, né? De algum jeito, em algum lugar. Tem pessoal chegando agora, eu vi que teve gente que entrou depois. Gente, nós estamos falando sobre este livro aqui, que é a Lei do Triunfo. Estamos no capítulo sobre cooperação. E ele traz várias questões importantes da união de talentos, união de mentes, e o quanto isso é importante para esse esforço organizado de mentes pensantes para realizar e dar conta de projetos, né? Então, assim, para que realmente esse projeto triunfe, precisa dessa união de mentes, de pessoas que realmente se unam em prol de algo, né? E ele fala muito disso nesse capítulo, dessa cooperação. Duas coisas que eu achei bem legal aqui, diante do que a gente está conversando, que é que ele fala, né, na 48 também, a evolução do poder pessoal é apenas o primeiro passo para o desenvolvimento da força potencial utilizável por meio do esforço conjugado. E aí ele vem na 50 falar assim, o princípio do esforço organizado e cooperativo, com cujo auxílio o indivíduo pode desenvolver e aumentar o seu poder pessoal. Então, o que a gente percebe é que as duas coisas, né? Se você não evoluir enquanto pessoa, você não consegue evoluir na cooperação com o outro. E se você não evolui, e quando você evolui na cooperação com o outro, você automaticamente evolui como pessoa. Então, quanto mais, né, cooperativo você for, quanto mais participativo de cooperações você for, maior é o seu desenvolvimento pessoal. E, Greta, esses dias atrás, eu participei de um podcast, né, com o Líder Flix, falando sobre pessoas difíceis, né? Como lidar com as pessoas difíceis. Eu diria, como lidar com pessoas difíceis, começando por mim. Exatamente. A gente até falou sobre isso. A gente sempre vai ser a pessoa difícil de alguém, né? Ou pelo menos num momento a pessoa difícil de alguém. Então, quem é a pessoa difícil? Mas eu lembrei, né, desse podcast justamente porque a maior dificuldade que as pessoas têm de cooperar ou de promover, né, de ter uma cooperação, uma sinergia ali, é porque a gente precisa aprender a lidar com pessoas que têm coisas que nos incomoda demais. Por exemplo, no trabalho, a gente precisa cooperar com pessoas que a gente não concorda, que são chatas para a gente, que são mal-humoradas, que são grosseiras, e mesmo assim a gente tem que cooperar, porque faz parte do nosso trabalho, né? Então, por que eu lembrei disso? Porque a gente precisa pensar assim, o que ele está falando aqui é quando você procura e se junta com pessoas que você sabe que vão te ajudar no seu triunfo, que você vai ajudar o outro no seu triunfo. Ele está falando de abrir negócios, fazer negócios, né, de se juntar. Ele não está falando aqui de quando você é obrigado a cooperar dentro de um processo de trabalho. Obrigado assim, né? Dentro daquela função você precisa fazer isso. Então, sim. Claro. Dentro daquela empresa, daquele lugar que você trabalha. Sim. Então, claro que quando a gente está numa empresa que não foi nós que montamos, que não é um projeto nosso, que a gente faz parte, se sente parte, né, na maioria das vezes, gosta do que faz. Mas sim, nesse lugar onde você não tem autonomia para selecionar quem é que vai cooperar com você, você tem que lidar com essas
coisas... coordenar tudo isso dentro de você. Coordenar essas pessoas difíceis, né? Você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas difíceis. Eu costumo né? falar assim para os meus clientes, né? Numa situação dessas, qual é o seu 1% possível, né? Pelo menos assim, de dar conta disso sem ficar desgastante, sem ficar pesado, mas fazer o seu movimento, né? Dentro daquela função que você precisa fazer, 1% a mais, pelo menos, né? De um movimento em prol daquela ação que você precisa ter. Porque o que ele também traz, que eu acho que é incrível, é essa questão da inação. Né? Muitas vezes a gente está em situações que a gente não toma ação nenhuma, porque a gente acha que está limitado de tomar aquela ação. Então, dentro de uma situação como essa que você trouxe, é muito importante falar onde eu posso agir e de que forma eu posso agir, mas não ficar nesse lugar tão pesado, ruim, de não ter ação nenhuma. A grande pergunta, né? A principal pergunta é sempre para quê? Às vezes você está numa situação difícil, lidando com uma pessoa difícil, vivendo um momento difícil, mas se você se perguntar para que você está vivendo isso, qual é o seu objetivo, coloca na sua mente seu objetivo, né? Como que ele fala aqui, né? Que é muito importante você ter o seu objetivo bem definido e bem claro na sua cabeça. Então, lidar com essas situações difíceis, com esses momentos difíceis, com essas situações, vai te levar a esse objetivo. Né? Então, aí entra o Cortella novamente falando assim, né? Que a pessoa ela precisa entender aí o por que ela está fazendo aquilo. Porque o livro fala, por que fazemos o que fazemos? Tem um sentido. Né? Se você está fazendo o seu trabalho dessa forma com essas pessoas, tem que ter um sentido. Que sentido é esse? Então, quando você está vivendo esse momento aí, que você precisa cooperar, que você precisa da cooperação do outro, mas que tem alguma coisa, né, que está te chateando, que está te judiando, coloca na sua mente assim, para quê? Né? Para que você está passando por isso? Se tiver sentido, vai te dar muito mais gás para você enfrentar. Porque você vai falar, não, eu preciso desse dinheiro, eu preciso passar por isso para chegar num nível maior no meu trabalho, ou para conseguir aquilo para minha família. Então, o para Então, quê se eu ainda preciso estar neste lugar do qual não me traz tanta satisfação, como é a forma que eu me mantenho neste lugar, né? De uma maneira mais leve, mais com objetivos mais específicos, ter mais clareza mesmo. A gente vê muito isso quando o cliente, por exemplo, está numa situação de não estar feliz naquele trabalho, fica tocando com a barriga, mas também não colabora, não tem uma cooperação no próprio trabalho, porque sempre está pesado, sempre não está legal e sempre está reclamando. Né? E aí eu falo muito isso, tá? Você ainda precisa estar nesse lugar? Ah, preciso, por N motivos. Ok. Então, como você se permite permanecer neste lugar? E não terceirizando, assumindo para você. Eu ainda preciso? Preciso. Então, eu preciso agradecer que eu tenho isso que me mantém. Eu posso ter um objetivo e um projeto que eu desejo atingir ali ainda. Ter claro esse projeto, mas eu falo, coloca então um lugar importante do que você está vivendo agora, até para realizar esse projeto ali na frente. Exatamente. E a hora que você olha dessa forma, te dá um movimento de ação. Eu acho que é importante a gente entender a evolução, que tudo tem uma evolução, né? O processo. Tem até uma frase aqui no livro que não faz parte do texto, mas é uma daquelas frases que ele traz, que está escrito assim, ó. A recusa de um pequeno salário inicial tem feito com que muitos jovens percam ótimas situações. Se acha que pode pôr todo o seu coração no trabalho que encontrou, aceite-o, mesmo que tenha de trabalhar de graça, até poder apresentar uma boa amostra do seu valor. Daí em diante, será pago em proporção da quantidade, qualidade do seu trabalho. Porque o que eu vejo? Isso aqui é tudo legal. A ver com o que você está falando, porque assim, eu percebo muito isso, que as pessoas procuram primeiro a recompensa para depois agirem, né?
E ele fala aqui, sempre faça mais do que é te pedido. Sempre... Por quê? Por que isso? Porque primeiro a gente faz para depois a gente receber, né? Primeiro a gente executa para depois ter a recompensa daquilo. E as pessoas, primeiro, elas querem saber quanto elas vão ganhar. Quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Claro que o dinheiro é importante, né? Claro que você precisa dele para sobreviver, para viver, para realizar os seus sonhos. Não, não é sobre isso. Mas a questão é, se você sempre colocar em primeiro lugar, sentir o prazer, ou, né, estar imediatamente... ter a certeza do que você vai receber sobre aquilo, né, por fazer aquilo, você vai perder muitas oportunidades. Né? Você vai perder ótimas oportunidades acontecem e a gente muitas vezes não vê. Porque a gente está com foco só no dinheiro. Como que o marketing trabalha, né? O marketing ele faz amostras grátis para as pessoas provarem os produtos, entenderem que é bom e continuar consumindo. Uhum. Né? Tem 10 pessoas que provam o produto, uma compra, 2 compram, mas poderia não ter nenhuma comprando. Né? Então, às vezes, nós vamos ter que fazer coisas que não estavam nos nossos planos, ou fazer coisas de graça, fazer coisas por um valor menor. E eu sinto que a gente vem numa geração que não aceita menos, né? Tipo, já não sai aceita menos, não se esforçam para receber. Já sai para o mercado de trabalho exigindo um salário, né? Tipo, top sem dos esforço tops, nenhum. Porque fez a faculdade X, ou porque veio de uma família tal, porque, gente... o primeiro passo é o primeiro passo para todo mundo, né? E essa coisa do agir e mostrar é o que vai fazer com que você tenha reconhecimento, inclusive financeiro. Né? A hora que você está no movimento de ação, mas quando vem, também vem o financeiro, vezes, o reconhecimento. Sim, o que eu quero né? dizer é assim, que às vezes você não vai ter aquilo imediatamente. Ah, né? sim. Às vezes você vai ralar o mês inteiro, né? fazer um monte de... Eu lembro, assim, eu vou falar de uma experiência minha. Eu sou a rainha aqui de fazer coisas de graça. Né? Nós somos, né, Greta? Sem intenções, né? Teve as intenções e tem as não intenções, né? Eu vou continuar fazendo. Voluntariado é uma coisa porque que eu vou nos faz fazendo. Bem, mas é que a gente sente porque que isso também nos faz bem. Faz parte da minha missão, eu acredito, né? E outra, a gente sente que faz bem, não é algo jogado fora. Sim. A gente sempre cresce tanto. Às vezes as pessoas me perguntam assim, já me perguntaram várias vezes, hoje até já pararam de me perguntar, mas já me perguntaram assim, o seu trabalho no Instagram te dá dinheiro? Né? Traz dinheiro? Eu falo, depende, né? Eu não ganho nada para estar no Instagram. Mas é assim que as pessoas têm me procurado, é assim que as pessoas se lembram para me chamar. Tem um retorno, né? Me chamam para palestras, me chamam para participar de coisas que trazem clientes e tal. E já aconteceu, né, de eu fazer assim, por exemplo, maratonas de live para vender um produto, para vender uma mentoria, e não ter uma pessoa comprando. Uhum. Né? Então, sim, tem coisas que você faz, que você entrega com a intenção de ganhar alguma coisa com aquilo depois, e não vem, e tá tudo bem, porque aquilo pode não vir imediatamente. Né? Então, uma amiga me mandou esses dias, até coloquei na minha lista de compras, Gretas, falando em S agora com você. Eu queria, é que tá aqui no Instagram, eu vou ver se eu consigo achar o nome do livro. Eu vou procurar aqui para eu poder pegar o nome do livro. Mas é uma autora que ela está falando sobre o quanto que a gente é imediatista com as coisas, né? O quanto que a gente procura prazer imediato, né? E por procurar esse prazer imediato, a gente não tem paciência para esperar as recompensas. Então, por isso que nós estamos usando... Imediatista mesmo, que é tudo para agora. Deixa eu abrir aqui, que eu achei.
Queria ver o nome do livro. Do livro. Ai, que não estou conseguindo abrir. Peraí. Mas depois você passa. Que o livro é de uma psiquiatra, né? Que ela... Ai, achei agora. O livro chama Nação Dopamina. Uau, que legal! Ela é uma psiquiatra, né, estadunidense. Parece um livro bom para a gente fazer Está live. escrito assim, ó, psiquiatra sugere dar um tempo de games, pornografias e redes sociais, porque são estímulos altamente compensatórios, né? Que as pessoas, o que acontece? A gente quer resolver um problema, quer fazer alguma coisa, a gente vai lá, abre a internet, né? Procura ali, é tudo na hora. Né? Você tá com vontade de alguma coisa, você tem o 24 horas, né? Você tem o 24 horas, você vai, eu tô com vontade de comer um doce, não tem na minha casa, tem uma mercearia 24 horas nos bairros. Sim. Então, tudo isso, essas coisas emergentes, elas surgiram para compensar mesmo essa necessidade que a gente desenvolveu de ter tudo imediatamente. Dani, como que é o nome do livro? Eu vou marcar, Nação Dopamina. Nação. Depois eu te mostro. Tem Ai, não posso divulgar as coisas, né? Mas eu já vi, custa R$41. Parece que é um livro interessante, porque a gente está querendo ideias de livros para a gente fazer outras lives como essa, viu, pessoal? Eu vou adquirir. A gente está quase que no final deste aqui, mas a gente vai continuar e a gente já aproveito para fazer o convite para outras pessoas estarem participando de lives com a gente, trazendo ideias de livros que a gente possa trazer para esse momento de quarta-feira. Exatamente. Porque isso a gente cresce muito junto. Nós vamos continuar outros livros e aí a gente vai convidar mais pessoas para fazer parte disso, né? Que o nosso objetivo aqui no Nutrição da Alma é exatamente esse, né? É nutrir a alma das pessoas. E para nutrir a alma das pessoas, a gente traz conhecimento, reflexão, discussão. E faz essa troca assim, nesse bate-papo mesmo, viu, sobre gente? todas as áreas da vida, né? E a gente está seguindo aqui com o tema cooperação, né? Não vai dar para a gente terminar o capítulo hoje, porque é um capítulo até que grande e traz bastante coisa, né? E a gente já está aí para os mais de 50 minutos de live. Daqui a pouco a gente já vai encerrar, mas deixa eu ver aqui, eu anotei umas outras coisas. Você falou sobre a inércia, né? Eu acho legal que ele sempre coloca a psicologia em tudo, né? Psicologia da inércia, psicologia de massa, psicologia... Ele tem um pezinho na psicologia, o Napoleão. Sim. E tem uma coisa que ele traz aqui no livro que eu acho que é importante a gente comentar, né? Que ele fala assim, nenhum colégio do mundo pode coroar com o triunfo o homem que tenta ganhar a vida com o que sabe e não com o que pode tirar de seus conhecimentos. Então, hoje nós estamos numa era que a gente fala muito sobre graduação, pós-graduação, sobre estudos, né? Sim. Sobre a gente se desenvolver no processo formal de ensino. Só que tem muita coisa que a gente aprende, né, empiricamente, né, que a gente aprende ali no dia a dia, na prática. Sim. Então, fazendo. Então, existirão pessoas que vão fazer parte da nossa cooperação, que vão cooperar com a nossa vida, que não têm diploma. Sim. Que vão cooperar com o que aprenderam na raça, na prática. Na prática da vida mesmo. E ele coloca, né? Imagina, se eu tiver... Ele coloca até a situação de Harvard, né? Que ele fala que Harvard é uma faculdade, assim, conceituadíssima, né? Principalmente nessa parte de direito, que as pessoas querem muito entrar e fazer parte... E que ele, em nenhum momento, ele diz assim, nossa, se eu
não tivesse, que eu não precisei estudar. Não é sobre isso. Ele fala da importância de se estudar. Porém, que não é só isso que gera o conhecimento. Então, tem gente que vai estudar nas melhores escolas, vai estudar nas melhores faculdades, vai fazer cursos e não vai agregar em determinados momentos na nossa vida, como aquele que praticou, de certa forma, que vivenciou, que criou. Aí eu acho a importância da gente olhar todas as pessoas que estão ao nosso redor e ver o quanto elas cooperam para a gente estar onde a gente está. Todas as pessoas. E aí entra um olhar muito importante disso, né, gente? Todas as pessoas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todos os seus dias, olhem em volta e vejam quais são as pessoas que fazem parte do seu dia, que cooperam para que você também produza, que cooperam para que as coisas saiam desse lugar sabe, de ação, de realização. Então, olhar para isso é muito importante. Quem coopera? Todos, de certa forma, estão cooperando para aquilo ser funcional. E é muito legal quando a gente fala sobre isso, que ele traz realmente essa questão de olhar todos em nossa volta, com essa questão de, puxa, e o quanto eu estou cooperando também, né? Essas pessoas que estão essa questão de cooperação aí, de olhar à volta, de entender além, né, do sintoma, do princípio. Aí a gente volta naquilo que você falou lá no começo sobre o nosso organismo, né? Ai, sobre é lindo demais como nosso como uma corpo coisa responde puxa a a outra. tudo. Tudo que a gente vai lendo aqui da cooperação me lembra várias coisas que a gente incentiva, né, na psicoterapia, que a gente discute com os nossos pacientes, que o quanto que a organização de dentro está relacionada com a organização do externo e vice-versa, né? O quanto o nosso corpo é esse mecanismo todo. Exatamente, o para funcionar. quanto que a gente precisa entender. Aí entra os princípios da psicossomática, né? Que uma dor de cabeça pode estar sinalizando uma outra coisa no seu organismo, né? Que uma dor de estômago pode estar sinalizando uma dor da alma, e o quanto. E é isso. Né? A gente vai continuar, gente, esse capítulo na próxima quarta, porque tem mais coisa aqui, a gente tem que 2 minutos para acabar. Mas ele fala, inclusive, de algumas questões de órgãos do nosso corpo, né? Para ser funcional, ele tem que ter uma cooperação de outros órgãos, e a gente vai estar falando sobre isso também, porque ele traz esse olhar no capítulo que a gente está sobre cooperação. Sobre o quanto que a gente tampa o sol com a peneira, né? Que a gente tampa o sol com a peneira. Gente, então acho que é isso, né, Greta? Por enquanto, né? Vamos seguir aí com as nossas lives. Quarta-feira que vem estaremos aqui firme e forte. Continuaremos de cooperação da Lei do Triunfo. Né? Esperamos vocês. Obrigada por quem conseguiu estar presente aqui, participando conosco. Um beijo e um queijo. Um beijo, gente. Até a Valeu. próxima, gente. Tchau, Greta. Tchau, Dan.